paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos, como vocês estão? Dando sequência aqui nessa tarde, a quarta mensagem, nós vamos ler agora, nós viemos pegando duas palavras do Velho Testamento, uma palavra do Novo, com isso, agora a quarta mensagem do Velho Testamento, Salmos 61, versículo 1 ao versículo 8, cujo tema, de que forma podemos ser conduzidos até a rocha? E quem é a rocha? Formas, já pensou nisso? Você pode ser conduzido até a rocha. E para você, quem é a rocha? Salmo 61, salmo médio, né? Não é grande, esse Salmo 61 até o versículo 8 fala assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações. E ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Meus irmãos, de que forma então nós podemos ser conduzidos até a rocha e quem é a rocha? De que maneira chegamos a essa palavra para abençoar a sua vida nessa tarde? Vamos ver? O que a Bíblia nos ensina quando o nosso coração estiver desmaiado? Parte 2, porque nós já gravamos um vídeo nesse sentido, pessoal. Hoje, quando eu já buscava o Senhor pela primeira mensagem no dia, eis que recebi uma má notícia, algo forjado pelo inimigo das nossas almas, para nos entristecer. Confesso que por instante temi pelo que poderia acontecer. Logo após, então eu enviei mensagem para o pastor amigo meu, para que fizesse um clamor por mim, e às vezes que ele fosse orar ao Senhor no decorrer do dia, que ele orasse por essa situação. Um pouco mais tarde, então, o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra: quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Talvez o amigo que está ouvindo essa palavra já recebeu uma notícia, e isso tem levado também o seu coração a desmaiar, ou ainda irá receber uma mensagem nesse sentido. Então, lembre-se dessa palavra e acalme o seu coração, pois Jesus é a rocha que está mais alta do que você. Está pronto para te socorrer. Apenas creia e glorifique o nome do Senhor poderoso de Jacó. Pessoal, o que o Senhor Deus tem para nos falar? De que forma nós podemos ser conduzidos até a rocha? E quem é a rocha? O que a palavra diz? Desde o fim da terra clamarei a ti. Salmo de Davi, pessoal. Quando o meu coração estiver desmaiado, leve-me para a rocha até que é mais alta do que eu. O que Davi está querendo falar com essa palavra quando ele diz que o coração estiver desmaiado? Você já passou por isso? O coração surpreendido, quando vem a má notícia, né? Se a pessoa está trabalhando tão satisfeito das coisas em dia, de repente, quando ele chega, você está demitido do serviço. O coração desmaia, né, pessoal? Quando você às vezes vai ao médico, você tem costume de fazer esse exame, de hoje, quando você recebe o exame o médico fala: está com um problema sério aqui na sua saúde. Ou você pode receber a notícia de um acidente de algum ente querido, aquela hora você leva aquele susto, né? Falta chão, né? Falta tapete. Então, diversas coisas, né, pessoal? O coração desmaia, né? O coração desmaia diante de má notícia, diante de dificuldades.
que todos nós estamos sujeitos a passar, né? Todos nós, ninguém está livre disso. Então o que Davi fala? Desde o fim da terra, quando o meu coração estiver desmaiado, ele está falando aqui, das coisas que eu te falei aqui, ou outras mais, ele fala o quê? Leve, na verdade é uma oração, né? Leve para a rocha que é mais alta do que eu. Então nessas horas, que Davi achou essa palavra do Senhor. Temos que nos colocar e pedir que o Senhor nos conduza à rocha que está mais alta do que nós. E que rocha é essa? Jesus. Né? Eu coloquei aqui de que forma podemos ser conduzidos até a rocha, né? E eu te mostrei aqui. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos estrutura, é aquele que nos fortalece, que nos mantém de pé. Se você se colocar sobre a rocha, você não vai cair, você não vai desviar, você não vai escorregar, não. Porque essa rocha que Davi está falando aqui, essa rocha, pessoal, é Jesus, né? É Ele que nos sustém. A nossa vida espiritual está edificada onde? Sobre a rocha. Que rocha? É Jesus. Você sabe que uma casa ela tem que estar bem edificada. Um prédio, se você para fazer um prédio, tem que primeiro fazer aquele trabalho e encontrar a rocha. Porque ali é duro, ali não vai ceder. Então esses prédios grandes são feitos, tem que encontrar a rocha. Por isso que é demorado fazer um alicerce de um prédio. Eles vão lá batendo, até chegar na rocha para começar a partir dali, fazer a base, para poder aguentar todo aquele peso, aquela estrutura ali de cimento, de concreto, tem que bater na rocha. E Jesus é a rocha que nos sustenta, né, pessoal? A nossa vida tem que estar edificada, firmada sobre essa rocha, né, pessoal? Aí ele fala o quê? Pois tu tens sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo, ó. Então Davi está falando aqui, Davi não foi um homem rei, mas era guerreiro, ele saía à guerra, somente quando ele foi ungido, antes dele assumir o trono de Israel, ele se tornou um guerreiro, ele era um comandante de exército de Israel, e ele sempre estava na frente das guerras, das batalhas, e ele criou o hábito de guerrear, e parece que mesmo depois, quando ele foi colocado como rei, por Deus, que ele deu um tempo, mas assim mesmo ele gostava de guerrear. Assim mesmo ele continuava, ele gostava, porque ele era guerreiro. Mas ele diz aqui o quê? Que o Senhor era a torre forte contra ele. Ele não confiava nele e nesse seu exército, não. A confiança dele era o Senhor, que é a torre forte contra o inimigo. Ele fala mais o quê? Ele fala também o quê? Habitarei no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Ó. Ele falou que ele tem que precisava habitar no tabernáculo. Por quê? Era o lugar onde Deus se manifestava. Tabernáculo que foi construído segundo o modelo que está lá no monte, lá no céu, lugar santo, santíssimo, o santo dos santos. O tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava, pessoal. Era o único lugar, vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Um lugar na terra onde Deus se manifestava na época era no tabernáculo, que ali estava o quê? O povo de Deus, que era um povo escolhido da promessa. E ali Deus falava ali. Deus falava. Tinha um lugar ali, um lugar santíssimo, que o tabernáculo podia entrar uma vez por ano só. Todo um preparo, as vestes especiais, tinha entende que a gente estava em consagração, estava santificado, para poder entrar ali uma vez por ano, ali naquele lugar santíssimo. Então, o tabernáculo, Davi dizia que iria habitar no tabernáculo para sempre, porque ali falava o quê? A presença de Deus, e abrigar-me aonde? No esconderijo das suas asas. É a figura, né? Como Jesus mesmo falou, que quantas vezes o Senhor quis acolher Israel como uma galinha acolhe os seus pintainhos debaixo das asas e não quiseste. Né, pessoal? Então Davi queria estar abrigado
ali no esconderijo das suas asas. É uma expressão usada aqui. Aí ele fala no versículo 5 o quê? Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Então Davi era um homem. Eu vou falar uma coisa para você aqui, talvez você não, por isso que eu falo, você vai ouvir coisas nesse canal que você nunca ouviu de ninguém. Talvez eu te falar uma aqui agora que talvez você nunca ouviu, quer ver? Ó, versículo 5, Davi fala o quê? Pois tu, presta atenção, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Você já parou para pensar que voto foi esse que Davi fez? Inclusive eu trouxe até uma experiência aí, que eu espero que você esteja orando, que eu entreguei uma palavra aí, que o Senhor tem uma vez de cura para uma pessoa, mas a pessoa precisava fazer um voto ao Senhor, e até hoje eu não tenho nenhuma resposta sobre isso, tem umas 3 semanas já, para 4 semanas, e alguns ficaram assim, mas o que é isso, né, voto? Davi era um homem de Deus, que você duvida, que a própria palavra diz que segundo o coração de Deus, ele fazia voto, o Senhor está dizendo aqui. E eu estava assim intrigado, meu Deus, mas que voto é esse? Eu até li esse versículo que o Senhor me deu para confirmar que aquele dom que está entregando era de Deus, que a pessoa precisava fazer um voto, que quando eu abri a Bíblia tem 1300 e tantas páginas, você sabe disso? Quando eu abri, eu falei, Senhor, que um dos textos fala sobre o voto, e esse texto aqui que eu estou te lendo agora, não foi por um acaso, sobre o voto. Eu falei, mas Senhor, que voto Davi fez? E sabe o que eu descobri na palavra? Leia comigo aqui, versículo 8. Assim, olha bem, que voto é que Davi fazia? Tão importante isso que ele fez com tanta alegria isso aqui. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Aí, o voto que Davi fez, sabe o que? Era adorar o Senhor, porque ele tocava harpa, você sabe disso, né? Que Davi ele amava o louvor e ele sabia tocar harpa, um instrumento lindo que é muito usado em Israel, e alguns cristãos que aprenderam também tocam harpa, lógico, é um instrumento que está aí, é só você poder adquirir e aprender. E Davi era um tocador de harpa, e sabe qual era o voto que fez o Senhor? Está aqui, ó, mais uma vez, assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos, e de aí o voto, de adorar o Senhor. Você tem esse costume? Faz esse voto ao Senhor, Senhor, de procurar sempre estar adorando. Sabe por quê, pessoal? A adoração, ela liberta. A adoração, ela traz paz. Eu estou falando de experiência própria. Eu fico preocupado quando passa um dia que eu não louvo o Senhor, algumas vezes eu fico preocupado, eu não estou bem. Porque quando eu estou bem, sempre vem o louvor dos meus lábios, vem a adoração. Às vezes eu estou dormindo, estou orando ao Senhor e eu começo a louvar a Deus durante a oração, porque é um culto, sabia? Sabia que quando você para orar a Deus, foi uma coisa que não estava no jeito para falar. Quando você para adorar o Senhor, você precisa de tempo, você está prestando um culto ao Senhor, sabia disso? Então, guarda mais essa aí. Quando você ajoelha para orar, é um culto que você ora, você canta, você ouve a voz de Deus ali. Eu tenho essa experiência, você tem? Você adora, você às vezes até profetiza. Você pode prestar um culto de adoração a Deus. Por isso você precisa orar. E eu preciso orar mais e mais. E aqui, Davi está falando que o voto que ele fez aqui era o quê? Cantar louvores a Deus. Você já experimentou cantar durante o período de oração? Faz isso. Quando você é um louvor no seu coração, canta, adora. Você está prestando um culto de adoração ao Senhor. E Davi, o voto que ele fez aqui, está claro aqui, que era louvar ao Senhor, adorar o louvor ao Senhor com cânticos espirituais. E muitos servos têm cântico espiritual, sabia? Que é um dom espiritual, é uma visitação do Espírito Santo. Cânticos espirituais, já viu isso? Uma coisa linda. A pessoa sai dessa terra aqui e entra nas alturas, pessoal. Tá bom? Então, de que forma podemos ser conduzidos até a rocha? E quem é a rocha? Nós te falamos aqui. Oração, adoração, e a rocha aqui é Jesus. E a sua vida tem que estar em Jesus. E quando seu coração estiver desmaiado, se ele estiver hoje, pede, Senhor, me leva para a rocha que é mais alta que eu. Pede ao Senhor e Ele vai te colocar, trazer a paz, a alegria, o renovo. Amém? Ora, não se esqueça, curta, comenta e compartilha. Sininho das notificações também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Uma boa tarde, um forte abraço, que Deus te abençoe grandemente.